Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho de por que que Linux e Windows são tão diferentes, e por que que a gente tem que perder um pouco dessa mentalidade de que Linux tem que ser igual ao Windows ou igual ao Mac, ao Android, por que que um tem que rodar os apps do outro, enfim. Essa confusão que a maioria dos usuários fazem nas comunidades aí, querendo que um sistema seja igual ao outro, quando na verdade todos os sistemas têm cada um suas particularidades e objetivos diferentes, tá? Mas antes eu quero que você fique aí com a mensagem do nosso anunciante, beleza? E a gente já volta para falar desse assunto. Bom galera, é claro que eu não podia deixar de falar aí do nosso novo patrocinador aqui do canal, a Hosting DDE, tá pessoal? Uma empresa de hospedagem que chega para competir aí com o que há de melhor do mercado, incluindo preços baixos, facilidade de uso e ótimos recursos de assinatura, incluindo certificado SSL grátis e criador de sites, tá pessoal? Aliás, criador de site eu acho que você tem mais de uma opção na plataforma. O cadastro é simples, basta acessar a área do cliente, criar uma conta e escolher um plano. Independente do plano que você escolher, pessoal, você terá um desconto de 50% na assinatura usando o nosso cupom especial aqui do canal. Esse cupom vai estar disponível ou na nossa plataforma do Discord, ou eu vou estar deixando aqui na descrição. E na renovação, pessoal, automática do plano, você terá mais um desconto aí de até 5% na renovação da sua assinatura, tá? Os planos são bem generosos, você consegue atribuir diversos domínios, né? Você tem cloud, tem serviço de segurança, tem uma cacetada de coisa lá, pessoal, que eu mesmo ainda nem consegui avaliar todas, tá? Mas são recursos bem interessantes e essa plataforma está sendo bem otimista aí no oferecimento de seus benefícios, tá pessoal? Então corre lá, confere e se possível assina usando o nosso cupom, que assim você vai ajudar a patrocinar o nosso conteúdo, né? E consequentemente ajudar na evolução do nosso canal. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, agora que você já viu aí a mensagem do nosso anunciante, vamos continuar aqui para esse debate. Eu acho que não é necessariamente um debate, mas eu queria esclarecer para vocês alguns pontos que vocês vêem muitos YouTubers, né, falando no sentido de que tal Linux é a melhor alternativa para Windows. Eu particularmente já fiz diversos vídeos com esse título, justamente porque sim, pessoal, existem distribuições que prometem, né, ser parecidas com o Windows, justamente para facilitar essa adaptação do usuário novo ao ecossistema, entendeu? Aquele usuário que não conhecia, mas que ele vem do Windows e ele não quer, tipo, lidar com algo que seja muito complexo, né, de adaptação ou que tenha uma diferença de usabilidade muito grande e que o ecossistema seja de fácil implementação aí no seu dia a dia. Mas isso causa uma série, né, pessoal, uma série de confusão aí com as plataformas, justamente porque Linux ele tem um objetivo totalmente diferente, né, do Windows, né? E quando eu falo de objetivo ser totalmente diferente, eu não falo de usuários para desktop, tá? Porque querendo ou não, as distribuições elas tendem a querer herdar esse objetivo, né, dos outros sistemas operacionais, né, oferecendo uma experiência parecida ali para desktop, para aquele usuário que vai ligar o PC, vai assistir uma Netflix, vai lidar com e-mail, né, vai rodar aplicativos de suíte de escritório, entre outras coisas a mais, tá? Mas por que que essa mentalidade está prejudicando, né, na adesão, né, de novos usuários? Simples, tá, pessoal? Por mais que visualmente falando as distros sejam muito parecidas com diversos sistemas operacionais que a gente já conhece, mas por debaixo do capô o funcionamento é completamente diferente, tá? E a primeira diferença que eu queria falar para vocês, que vocês têm que considerar na hora de migrar para o Linux, são justamente o seu sistema de arquivos, tá? O sistema de arquivos do Windows, por padrão, ele é o NFTS, tá? Que é um sistema de arquivo proprietário da Microsoft, tá? Antes da gente entrar nesse detalhe, eu já quero convidar vocês para pegar aí o cafezinho de vocês, tá? Adquirir essa xícara aqui, ó, para quem joga ETS, tá? Ó. Enfim, comprei na lojinha aqui do meu bairro, né? Então, ó, top, hein? Vou dar um gole aqui, né, para poder exercitar a mente. Como eu tava falando, né, pessoal,
O sistema de arquivo NFTS, ele é um sistema de arquivo proprietário da Microsoft, né? Eu acho que ele nasceu aí junto com o Windows, ou talvez antes, eu não tenho muitos detalhes agora para falar para vocês. Mas, a grosso modo falando, ele é um sistema padrão ali do Windows, né? Um sistema de arquivos padrão que o Windows utiliza, tá? Um outro sistema padrão que o Windows utiliza nas instalações do seu sistema é justamente o FAT32, né? E ele é um pouco mais universal, tá? O Windows não roda em FAT32, mas as partições EFI, de boot, né, de inicialização do sistema, eles são criados normalmente nesse formato de FAT32. Atualmente, né, como as placas-mães dando suporte à inicialização EFI, né, é aquela UEFI no caso, né, na verdade o sistema chama de EFI, né, partição EFI e EFI, né, e na placa-mãe tu vai encontrar normalmente a sigla UEFI, entendeu? Depois a gente pode entrar em mais detalhes nessa diferença dessa nomenclatura aí, mas basicamente é a mesma coisa, beleza? Uma BIOS UEFI, ela serve para você inicializar o sistema e os dispositivos de formas mais rápida, sem que ele tenha que passar por aquele post, aquela verificação da integridade e tudo mais. Tá? É como se a BIOS inicializasse o sistema antes de passar pelo post. O sistema consegue passar direto para o sistema sem verificar toda aqueles dispositivos que estão conectados, os discos e não sei mais o que, essas coisas aí. Enfim, basicamente ela facilita o sistema nesse sentido, tá? E o sistema de arquivos para Linux, aí é que vem o pulo do gato, porque aqui é onde muita gente se complica, tá? O Linux não tem, por padrão, um único sistema de arquivos. Normalmente, lá no início, né, quando surgiu o Ubuntu, aquelas distribuições que começaram a surgir ali para desktop, o formato mais utilizado, né, desde quando eu conheço o Linux, por exemplo, desde 2016 para cá, né, que eu comecei a implementar Linux no meu dia a dia, né, o sistema de arquivo mais utilizado era o ext4, que também era o sistema utilizado pelo Android, né, e que até hoje ele é utilizado pelo Android, o ext4, o exFAT e o ext3. Tá? São os formatos mais utilizados pelo Android, né? E que Linux hoje utiliza ainda bastante o ext4 por padrão. Tá? Se tu fazer a instalação padrão do Mint, do Ubuntu, essas distros aí que vem mais, né, um pouquinho mais ali no início, né, dessa globalização aí de Linux, quer dizer, dessa publicidade, né, ter aumentado para usuário de desktop, esse ainda continua sendo um dos formatos padrão aí. Mas hoje em dia tu não tem mais isso, né? Na verdade tu tem uma cacetada de nomenclatura, de sistema de arquivos e partições e não sei mais o que dificulta para o usuário que nunca utilizou aderir a uma distro, né? De que adianta o cara, ele vai instalar o sistema, aí tem um monte de formato para ele escolher e claro, ele não entende de nada. Simples assim, ele não sabe o que é um BTRFS, um XFS, né? Ele não sabe o que é um NFTS, o próprio FAT32 muitas vezes ele não sabe, né? Para que serve, qual que é o objetivo desse formato, um exFAT, por exemplo, que o Ventoy utiliza para sua partição EFI, né? Que ele queria no pendrive ali, ele usa o exFAT e muita gente nem sabe por que, para que e como ele faz isso, né? Então, cara, essa salada, né, ela acaba dificultando um pouco para o usuário quando ele vai instalar pela primeira vez. Eu já vi muita gente falar que desistiu de instalar porque ficou com medo de corromper o sistema, de quebrar o sistema, porque ele viu um monte de formato lá e ele não sabia exatamente qual escolher, né? Então isso atrapalha muito, tá? Então esse é o primeiro tabu que eu acho que a gente deveria quebrar, é que apesar das distros terem o objetivo de se parecerem com o que a gente já conhece no mercado, por baixo do capô não é exatamente o que acontece. Na prática, a história é outra, né? Mas como dizia já os meus ancestrais, né? Nem só de teoria vive o homem, mas sim de toda a prática, né? Então, na prática não é o que acontece, tá, gente? E um outro tabu que muita gente não fala aqui no YouTube, né? Inclusive eu estava conversando com o Valdinei no off a respeito disso. E ele que recomendou fazer esse vídeo, né, falando disso daqui. Então, para a gente iniciar essa série, né, de quebra de paradigmas, né, quais as diferenças de Linux para Windows e por que na prática são sistemas completamente diferentes, né? O segundo ponto que eu queria mencionar aqui é
o formato de arquivos em execução, né? Ou o formato dos aplicativos, o empacotamento desses aplicativos, né? Qual que é o formato que cada um utiliza? Cara, por padrão, o mais popular no Windows é o exe ou .x, né? E muita gente fala exe, eu falo .x, eu vejo muita gente falar assim, vai de cada um. Eu acho que o correto seria .x, né? E, enfim, esse é o mais comum, mais conhecido, que é aquele formato de executável, né? Quando tu executa um setup.x, ele abre um painel, né, gráfico ali, onde tu vai ter todas as instruções de instalação de um determinado programa. É meio que um aplicativo autônomo, né? Existem executáveis que você executa uma vez e o programa já está rodando, né? Ele consegue montar para você todo aquele aplicativo, aquela interface com todos os recursos prontos, apenas dando um clique no executável, tá? E no Linux isso é completamente diferente. Por quê? Tá? No Linux tu vai ter ali, ó, arquivos em tar, em zip, que tu vai extrair ele e dentro não vai ter um executável. Tu vai ter um sh, né, um ponto .sh ou um ponto .run, né, que é aquele ponto .run, né, que é um executável também, que normalmente tu consegue executar ele pelo terminal para poder chamar um outro aplicativo, né? E, enfim, eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, né, assim, rápidos para vocês verem quando eu estiver falando no vídeo. Mas é bem diferente do que você tem no Windows. Até porque ele, quando tu clica no ponto .run, ele muitas das vezes ele vai pedir para você dar permissão de administrador para executar o arquivo e sabe aquela coisa que Linux tem, que muita gente acaba se irritando um pouco, né? E um outro formato executável do Linux, esse sim é um pouco mais parecido com o que a gente tem no Windows, mas ele é um pacote único, entendeu? Ele é um pacote único que você executa e dentro daquele pacote, né, ele tem tudo que o aplicativo entrega de recursos e dependências e tudo ali. Tá? A única coisa que ele faz é que dentro da pastinha do app image, né, que tu executa, aí ele vai criar uma pastinha com as configurações, né, que você realizou durante a execução do arquivo. Então, basicamente, tu tem esses dois modos, são os mais comuns, tá? Existem outros modos de execução no Linux, mas que é completamente diferente daquilo que você conhece no Windows, tá? Então, é um outro tabu que a galera precisa começar a falar para quem tá chegando, tá? Isso é importante pra caramba, tá, gente? E aí tem um outro ponto, né, pessoal, que vale a gente também falar, as camadas de compatibilidade, tá? No Windows, por padrão, né, de mercado falando no caso, por ele ser um sistema mais consolidado e ter uma empresa por trás gigante que é a Microsoft, tudo que é lançado para computador normalmente sai primeiro para o Windows e depois para o Mac. Raramente sai primeiro para o Mac e o Windows traz para cá, né? Então é uma outra coisa a se observar, tá? Então assim, como o Windows ele tem um ecossistema mais globalmente estabilizado, né? Milhões de pessoas, bilhões utilizam o Windows em suas casas aí e nem sabe que está utilizando o Windows, mas está utilizando. Ele não que ele tenha a obrigação, mas a Microsoft tem esse interesse em entregar um sistema que seja fechado, né? Livre de quebra, né? Por exemplo, é muito difícil tu customizar o GURB do Windows, a interface. Antigamente tu conseguia fazer muito mais alterações no set, mas isso também costumava quebrar muito o sistema, né? Eu particularmente já quebrei algumas vezes, tá? Mas ainda assim era muito bom de fazer, porque ele era bem modular nesse sentido, tu conseguia mudar a cara dele completamente. Enfim, era muito legal o Windows 7, né? Saudades. Voltando a falar do Windows hoje, né? O Windows 10 ali pra cá, no 8.1 tu ainda tinha ali uma certa facilidade em quebrar fazendo modificações, mas do 10 para cá a Microsoft meio que foi fechando mais o sistema, né? Então, por essa razão, pelo volume de usuários, ele tem a intenção de ser mais fechado, de ser mais inquebrável, né? Ainda que ele não seja mais seguro, porque, cara, isso é estatística. Quanto mais pessoas utilizam, mais é o interesse dos hackers em invadir o sistema, né? De lançar um vírus, de lançar um ataque. E isso é uma regra básica de qualquer plataforma hoje em dia de tecnologia, tá?
sistemas operacionais, plataformas de tráfego, servidores, tudo que é globalmente mais utilizado, ele vai ser um alvo mais visado. Isso é estatística, é pesquisa científica, tudo que se destaca acaba tendo atenção maior, tanto boa quanto ruim, tá? E, enfim, agora falando do Linux, o que acontece, né? O Linux em si, ele é um kernel, né? Ele basicamente ele é uma estrutura de código aberto, tá? Em que você consegue em cima disso montar não só as próprias distribuições Linux baseadas no kernel, né? Como sistemas para servidores, como os Zabbix, por exemplo, né? Sistema de monitoramento que você consegue montar. Tu pode, tipo, tu pega um Zabbix pronto, tu vai ver que ele tem um monte de widgets, né? Eu trabalhei com um sistema na empresa que eu trabalhei um tempo atrás aí, os Zabbix, e a gente conseguia modular os painéis, né? E ele rodava em cima de um kernel Linux, né? Ele era um sistema Linux, só que próprio para aquele trabalho ali, que era monitoramento de rede, né? Então o Linux ele entrega essa facilidade. Em cima do kernel tu consegue programar diversos sistemas de código, né? Para tu montar, sei lá, tu consegue montar sistema para caixa, né? Sistema para monitoramento de redes, servidores, né? Virtualização, entendeu? De sistema, enfim, cara, tu consegue fazer muita coisa, tá? Então por ele ter esse objetivo de ser uma estrutura de código aberto, né? Mais, sabe, mais maleável, né? Mais flexível. Quando o Linus Torvalds criou o Linux, ele queria criar algo que fosse acessível, né, para os usuários, né? Então ele acabou nascendo com essa ideia de comunidade. É basicamente isso, essa ideologia, né, de código aberto, onde um sistema em que as pessoas pudessem trabalhar em cima disso e melhorar o código ao decorrer do tempo, né? Então, por isso, por mais que ele acabe sendo mais flexível para todo mundo que quiser utilizar, ele acaba sendo mais vulnerável a quebras, tá? A quebras, e essa flexibilização também ajuda a existirem tantas distros que você vê hoje, cada uma com diversos tipos de empacotamentos diferentes, né? Há distribuições que utiliza .deb, que hoje é um dos formatos principais aí para distros que utilizam base Ubuntu, né? Mas tu vai ter, por exemplo, do lado do OpenSUSE o RPM, entendeu? Tu vai ter, só que o RPM também veio, eu acho que ele veio ali da Red Hat do Fedora, né? E o OpenSUSE adotou também, né? Mas também tem outra coisa a mais nisso daí, né? Que, por exemplo, tu tem o AppImage, ele é mais genérico, né? Então isso é bom, mas nem todas as distros conseguem executar o AppImage com eficiência, então é complicado, cara. O Linux, aqui ele já tá, aqui ele já leva, tipo assim, meio que um tapa na cara, né, do sistema da Microsoft, porque apesar dele ser modular, era para ser uma coisa mais fácil, acaba sendo mais difícil, porque a chance de tu quebrar ou confundir uma distro é muito grande, porque tu não consegue utilizar o OpenSUSE como se estivesse usando o Manjaro, entendeu? Então é natural que quem vem para Linux precise sim pesquisar mais, estudar mais o sistema antes de, não, agora eu vou usar Linux. Cara, não é assim, cara, não vem para cá com essa ideia. Tá, ainda que tu tenha distribuições como o Zorin, como o Linux Mint, como o Deepin não, porque o Deepin ele é feito para produtividade. Eu não creio que ele seja para jogos, virtualização, esse tipo de coisa. Ele é mais um sistema para você usar em casa, né? Então, basicamente, vamos tirar o Deepin dessa lista aqui, porque eu acho que ele é tão fechado quanto o Windows e o Mac, né? Mas enfim, é, perdi a linha de raciocínio aqui, mas basicamente por tu ter essa flexibilidade aí, acaba que tu tem mais dificuldade. É natural que tu tenha que aprender mais sobre Linux antes de implementar uma distro para você usar como sistema principal, tá? Justamente por conta disso daí, tá? E aí, aquilo que eu falei, o kernel em si, ele é um sistema de código aberto, em que a comunidade consegue trabalhar em cima disso e melhorar o código ao decorrer dos anos, né, evoluindo, implementando tecnologias e tudo mais, mas ao mesmo tempo isso acaba prejudicando a plataforma, porque vamos falar um pouquinho de jogos, né? Tu vai ter empresas que não querem importar os seus jogos para Linux, mesmo que seja compatível
Mas por causa do bendito do anti-cheat, tu não consegue rodar. Por quê? Porque muita gente que usa Linux consegue hackear esses anti-cheats mais facilmente. O Linux, ele foi feito, né, para você quebrar não só o próprio sistema, tu consegue quebrar facilmente, mas tu consegue quebrar também o sistema de alguém com o Linux, entendeu? Tem distros especializadas nisso, como o Slackware, tu tem tem um outro lá, tem um Kali Linux, né? Tu tem o Arch nem tanto, né? O Arch, apesar de tu conseguir fazer muita coisa dele, eu acho que as duas maiores, né, focadas nisso aí é o Slackware e o Kali, né? São distros, né, feitas, projetados para quebrar mesmo a segurança ali. Então, ele nasceu com essa ideologia de ser um sistema de código aberto, onde todo mundo pudesse trabalhar, né, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue ter essa facilidade que o Windows tem para usuários mais tradicionais, né? Tu não consegue. Então, nesse sentido, cara, é inevitável que o Windows ele acabe sendo um sistema mais visado pelo volume de usuário, né? E ele acaba sendo mais fácil. Quase que qualquer pessoa que nunca usou um computador na vida, ele vai conseguir usar o Windows, tá? Porque é básico, os ícones são básicos, né? A apresentação do sistema em si é básico, né? E tu não vai encontrar distros Linux que tenha tanta facilidade assim, tá? Tu vai ter, por mais que tu tenha o Zorin OS, né? O Mint, né? Tu tem ali, por exemplo, o Big Linux hoje em dia, que para mim é a mais fácil que existe para utilizar, mas o problema também do Big é a base, né? Se o Manjaro quebra, o Big quebra. Simples. É quase que estatística, é quase que como se fosse mais uma prova estatística. Se o Manjaro quebra, o Big quebra. Ainda que não completamente, mas ele é afetado, tá? Então, se o gerenciador de pacotes principal do Manjaro parar de funcionar, o Big vai ter dificuldades para fazer as atualizações do seu sistema também, tá? Então, eu acho que é um ponto negativo para todas as distros que são derivadas de outras, né? Distros que são mais independentes, elas são mais, eu acho que ela tem uma facilidade maior de sobreviver no mercado de Linux porque elas são independentes. A menos que o projeto morra, né, ou algo interno aconteça ali com a equipe, né, com as máquinas, né, que eles trabalham e tudo mais ali aconteça, provavelmente o projeto vai sobreviver de forma mais estável por um longo tempo, né? Então, distros que são derivadas de outras bases, né, como por exemplo o Ubuntu, tu tem o Mint, tu tem o Kubuntu, tu tem não sei o que, tu tem mais não sei o que, tem Lubuntu, tu tem não sei o que. Cara, se o Ubuntu como base principal morrer, algo acontecer, cara, esses caras, ainda que o projeto não morra, eles vão ser obrigados a irem para uma outra base ou adaptar o que eles têm, né? Eles criarem uma forma de sobreviver de forma independente, né? Ainda que o Ubuntu como base desaparecesse, né? Então essas distros independentes elas têm sim, acho que uma estabilidade de vida melhor, tá, no mercado. Então tem tudo isso. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês que quebra qualquer usuário. Qualquer usuário que nunca usou Linux vai quebrar as pernas quando chegar aqui pela primeira vez na hora de escolher uma interface gráfica. Tá? É outro ponto. Eu como usuário sou apaixonado pela liberdade que o Linux me dá. Mas isso porque eu levei muito tempo para aprender o que eu aprendi e olha que eu não sei nada. Eu me considero um usuário iniciante, eu não sei nada de Linux, tá? Eu sei o básico para conseguir usar o terminal e fazer as coisas por lá, para não ter que ficar clicando aqui, ali o tempo todo. Então, o básico do terminal para conseguir configurar qualquer distro, eu já aprendi, tá? Por mais que eu nunca trouxe um vídeo do Arch aqui, mas como eu já sei usar os comandos do Pamac, do Pacman, né? Já sei instalar um gerenciador de pacote, então eu conseguiria colocar ele para trabalhar no dia a dia tranquilamente, mas eu não quero ter esse trabalho porque é uma coisa que não vai me trazer produtividade no meu dia a dia, né? Então, basicamente, esse é o motivo pelo qual eu não utilizo o Arch como distro principal, tá, gente? Então, aqui é outro ponto negativo, na minha opinião, porque tu tem a liberdade, tu tem, mas seja para pensar que nem todo mundo sabe o que você sabe, que nem todo mundo tem o mesmo conhecimento que você. Então, é uma coisa a se pensar, né, gente? E aí tu tem, ó, XFCE, tu tem Cinnamon, tu tem Cadeia Plasma, tu tem Gnome, tu tem
LXDE, LXQT, tu tem i3WM, tu tem Hyperland, tu tem Window Manage, tu tem o Body Linux, aquele que utiliza aquela... Como é o nome daquela interface, cara? É o Work não sei o que. Esqueci o nome agora, né? Não é, ela não é nenhuma dessas que eu falei, mas é uma interface gráfica própria dele lá. Cara, tu tem uma cacetada de coisa. Tu tem o LMDE, se eu não me engano. Meu, é tipo assim, é um absurdo. A variedade de interface gráfica que tu tem te traz liberdade para tu conseguir pegar uma máquina antiga e colocar a distro que você quiser para funcionar ali, tá? De forma satisfatória, tá? Mas ao mesmo tempo, para quem tá chegando agora, isso é uma merda, tá? Porque, cara, quanto mais é igual tu for vender um produto no caixa, quanto mais escolha tu dá pro cliente, menos ele vai comprar. Simples assim, porque ele vai ficar tão confuso a ponto de desistir, entendeu? Ao ponto de desistir da compra, porque meio que dá uma preguiça, sabe? Quando tu vê muita coisa parecida com objetivo diferente, entendeu? É que funciona diferente, ou muita coisa com o mesmo objetivo, só que diferentes, entendeu? Então isso causa meio que uma trava mental na pessoa em adquirir um produto. E a mesma coisa acontece com as distros. Por que que o Orion OS está abandonando os Orion OS Lite? Por quê? Você acha que é somente pela equipe ter dificuldades em manter dois projetos? Ou porque é mais viável manter um projeto com um objetivo e vai ter um foco específico onde eles vão pegar todas as metas, né, de produtividade e aplicar naquele projeto, naquele único objetivo? Porque o Orion OS, ele quer ser uma distro leve, rápida, eficiente e compatível com a maioria das coisas que você faz no dia a dia. Mas e o Orion OS Lite, qual é o objetivo dele? Não é o mesmo objetivo? Então, o único diferencial é que ele vai ser leve. Mas será que é tão leve a ponto de você, né, considerar a troca do Orion com Gnome pro Lite? Eu não considero viável a troca. Eu já fiz live aqui no canal e já provei diversas vezes que o XFCE não é tão leve quanto parece. Tá, na live que a gente fez o Windows versus o Big versus o Rhino Linux, tu viu que o XFCE foi o que mais sofreu com a questão da otimização. Né? O Rhino Linux foi o que mais sofreu com a questão do multitask. Né? Então, assim, eu peguei aquela distro porque ela é um XFCE um pouco mais modificado. Né? Porque se você pegar o XFCE cru, naturalmente ele tende a ser mais leve. Então ele tende a ter mais vantagem. Né? Eu particularmente não curto o XFCE do Linux Mint, mas tem gente que curte. Eu acho que ele não é tão leve quanto parece. Eu acho que ele é até pior do que o Rhino Linux, para ser sincero. Então é isso, essa liberdade que tu tem, cara, de escolher todos os detalhes do teu sistema, como tu vai construir ele, em vez de abraçar o usuário, na verdade ele empurra, entendeu? Essa aqui é a realidade. Ele empurra. Tá? Isso não sou só eu que falo. O próprio Dio já fez diversos vídeos no canal dele falando que muitas das vezes essa modularidade que o Linux tem acaba afastando alguns usuários. E não é que esses usuários sejam preguiçosos, não querem aprender, é porque na correria, cara, do dia a dia, hoje que todo mundo acorda de manhã, vai trabalhar, volta, aí tem que, muitas das vezes quem mora sozinho tem que cuidar da própria casa e tem que sair no outro dia e tem que ter horário para dormir, horário para acordar. Cara, tu acha que alguém quer realmente perder 2, 3 horas por dia só para instalar um sistema e configurar ele, para montar ele ao gosto do usuário? Não é mais fácil tu pegar algo pronto, ligar e começar a usar? Porque no final das contas, cara, o sistema ele só é o sistema. Ele só é a mesa que tu coloca ali e em cima dela tu coloca o que tu vai usar. É basicamente isso. Não é mais nada além disso. Né? Então a minha visão ela tá começando a mudar um pouco nesse sentido de que eu gosto de usar Linux, eu quero usar no meu dia a dia, mas eu quero também resultado. Se não me entrega resultado, eu deixo um pouco de lado, deixo para depois, diminuo a prioridade e aquilo que está me dando resultado é que vai ser minha prioridade. É basicamente isso. Então, eficiência, eu tenho que pegar o melhor tempo, o menor tempo que eu tenho e transformar ele no maior tempo possível para produzir. Ou seja, se eu tenho 1 hora para produzir algo no meu dia, eu tenho que pegar essa 1 hora e fazer virar 2. Né? Não fazer virar 10 minutos, porque muitas das vezes tem distro, cara, que eu quero fazer alguma coisa e só para ela conseguir funcionar bem do jeito que eu quero, tipo, eu tenho que gastar 1, 2 horas
às vezes para corrigir um problema, às vezes dar um erro na atualização, às vezes para instalar um drive, para otimizar uma máquina virtual, para fazer ficar compatível com algum game, alguma coisa. Nisso daí, cara, tu já perdeu horas e horas, né? Então fica complicado. Então assim, cara, não é igual eu falo. Fabricante de jogos, por que que tem muita empresa que não quer portar os seus anti-cheats para Linux? Por conta dessa vulnerabilidade que acaba tendo aí. Porque querendo ou não, cara, a distro Linux, para quem vai ser trabalhar com cibersegurança, acaba no meio do caminho se deparando com o Linux. Não tem jeito. Eu tive, tipo assim, a gente lá na empresa, a gente teve o Felipe, que ele era engenheiro de rede e tudo mais, o cara grande mesmo, né, fez projetos para Americanet, né, para Mega Telecom, para montar a estrutura de rede de segurança dos caras, assim, cara absurdo, né, trabalhou junto com equipes grandes de segurança de rede e tudo mais, né, e cara, uma coisa que ele falava é que todo técnico em cibersegurança vai se deparar com Linux em algum momento, porque é uma necessidade. Entendeu? Não é escolha, é uma necessidade. Ele precisa entender o sistema e aprender sobre o sistema, porque eventualmente ele vai precisar, seja para fazer um teste de pen test, né, que é aquele teste de penetração, de segurança, ele vai precisar, cara, não adianta. Então, cara, esse vídeo aqui tá ficando um pouquinho longo, eu vou resumir a história. Por mais que exista distros que queiram se parecer com Windows, com macOS, entregar facilidade de uso, qualquer uma que você escolher, você vai precisar aprender sobre ela. Não interessa que distro que seja essa. Você vai precisar aprender sobre ela. Porque senão, eventualmente ela vai quebrar de alguma maneira e você vai querer voltar para o Windows. E para que você não caia nesse dilema, você vai ter que fazer um balanço do que é prioridade para você, né? Ó, nesse momento eu tô tendo dificuldades com o drive da Nvidia. Minha placa 1660, né, de 6 GB, por incrível que pareça, cara, ela só tá rodando bem as coisas no Windows. E mesmo no Linux, ela ficando na faixa de 70 a 50% de uso, ela não consegue extrair um bom FPS dos games. Então, tá tendo uma falta de otimização aqui que tá prejudicando o meu trabalho. E isso se reflete na renderização dos meus vídeos, na edição, na utilização do NVENC, né? Reflete em muitas coisas. E aí, cara, é aquilo. Tu começa a sentir que tu tá perdendo alguma coisa, entendeu? Teu tempo tá começando a ficar mais apertado, porque tu tá desperdiçando ele com algo que você não deveria, né? Porque o sistema ele tem que ser uma ferramenta para você usar outras ferramentas e não um obstáculo para você usar o que você quer, entendeu? Essa é a realidade, cara. E aí muita gente, o canal de Linux usando Windows, cara, não é porque eu tô usando Windows que Linux deixou de prestar, entendeu? Isso só quer dizer que ele não tá me atendendo, é isso, e simples e fácil. Pessoal, eu vou levantar alguns outros tópicos pra gente falar, né, no próximo vídeo, tá, pessoal? Não sei se no próximo vídeo já vai ser outro vídeo nesse estilo aqui, mas pode ser que seja, pode ser que não, pode ser que eu lance na próxima semana. Mas eu vou trazer alguns outros tópicos, né, para a gente quebrar esse tabu de que Linux tem que ser igual e tem que funcionar da mesma forma que o Windows, né? São sistemas diferentes, são camadas de compatibilidade diferentes, cada um tem seus respectivos objetivos, tá? De atender o usuário, entregar a mesma experiência, por mais que funcione diferente, eles querem entregar a mesma experiência, né? E eu acho que isso aqui, na verdade, é um tabu que precisa ser quebrado. Nenhum sistema vai entregar a mesma experiência que o outro. Ou ele vai entregar uma experiência pior, ou ele vai entregar uma experiência melhor. É simples. E aí cada usuário vai ter uma percepção diferente, né? Pode ter um usuário que acha o Ubuntu uma distro maravilhosa, especialmente fácil de trabalhar e tudo mais. Eu particularmente já não acho. Eu já prefiro o Mint ao invés do Ubuntu. Tá? De todas as distros baseadas no Ubuntu, eu prefiro o Mint e o Zorin OS. O Mint em primeiro lugar, porque o Mint é aquela distro que eu não consegui quebrar sem me esforçar muito, tá? Basicamente isso. E Baseart, por exemplo, eu acho que o Big foi a mais fácil, mas foi a que eu mais quebrei, por incrível que pareça. E o Manjaro foi uma das mais difíceis no começo, mas foi a que eu menos quebrei. Foi a que mais se estabilizou na minha mão.
Então, cara, é questão de percepção. Cada um tem uma percepção diferente. Entendeu? Basicamente isso. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Eu vou estar deixando no decorrer do vídeo passando alguns cards aí também de outros vídeos que a gente fez aqui no canal para vocês estarem acompanhando aí e ficar por dentro dos últimos acontecimentos aqui da nossa comunidade. E também acesse o nosso grupo do Discord, tá? Para você participar das nossas lives, das jogatinas, dos squad, do comboio DTS que a gente faz aqui no canal. E pessoal, em breve, né, eu tenho um novo canal, tá? É o LW Tech Games. E em breve eu vou começar a fazer lives lá, né? Eu já fiz algumas, mas eu vou começar a fazer mais, tá? Porque eu vou trazer jogos novos, vou começar a adquirir alguns games novos e esses games eu não quero trazer para esse canal, eu quero levar para lá, só para lá, tá bom? É isso aí. Forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.